como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 36ª aula. E na aula de hoje, como é que eu faço ao editar o registro, ao estar carregando o ID fornecedor, mostrar o nome do fornecedor. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Eu vou aqui em produto, lembrando que eu estou utilizando uma única tela para estar cadastrando e editando, para que eu possa atualizar e excluir um registro. Então vamos entender aqui a lógica. Quando eu clico aqui nessa lupa, ele traz todos os meus registros. Ao clicar, por exemplo, nesse registro, ele edita o mesmo. Se eu clicar nesse, ele edita este. Se eu clicar neste, ele edita este outro. Então, se você observar, toda vez que eu clico, aqui ele traz o ID fornecedor. Aqui eu tenho os meus fornecedores cadastrados. Lembrando que esse fornecedor ele não está salvo na mesma tabela que está o produto. Porém, eu gostaria de quando eu clicar aqui em algum registro, ele puxou o ID fornecedor e trouxesse aqui o nome do fornecedor. Lembrando que esse fornecedor ele não está aqui no meu list box, porque esse list box está com os dados da tabela produto. Então, só para reforçar aqui, a minha TBL produto, que é essa tabela, eu não armazeno nela o nome do fornecedor. Até por isso que eu não estou carregando lá naquele list box, observe. Agora, o TBL fornecedor, esse sim, tem, observe, tem o nome dos fornecedores, tem aqui os seus IDs. Nessa tabela TBL produto, ela tem um campo em comum com a tabela TBL fornecedor, que nada mais é do que o campo ID fornecedor, ou seja, tem campos em comum. Então, se tem campos em comum, eu consigo trazer uma informação que está em uma outra tabela. Então, vamos entender aqui a lógica. É bem simples. Vou fechar aqui o Form, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o Project Explorer, FM principal. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é o nome desse objeto? Aqui é o meu CMB fornecedor. Então, eu vou precisar desse objeto. Então, vou dar um duplo clique aqui nessa text box, estou dentro do evento After Update. Então, eu vou utilizar aqui, vejamos, eu vou utilizar o evento Change, ou seja, quando eu receber um valor, já faz uma ação. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a nossa variável comando SQL igual, vou fechar aqui a janela do Project e das propriedades, e vou passar aqui o nosso select, ou seja, eu vou fazer aqui uma seleção, asterisco para indicar que eu quero todos os campos, vou passar aqui o from para apontar a tabela, e o nome da minha tabela será a TBL underline fornecedor. Então eu vou fazer aqui uma busca na tabela TBL fornecedor, visto que eu quero retornar o nome do fornecedor. E agora o que eu faço? Eu vou passar minha cláusula where, ou seja, quando o quê? Quando o meu campo ID underline fornecedor, observe, quando o campo ID fornecedor, se observarmos daqui ele, TBL fornecedor, tem esse campo aqui, ID fornecedor. Então vamos voltar lá para o nosso código. For igual, aqui entre aspas duplas eu vou concatenar, e aqui eu vou pegar o valor lá da minha linha do meu list box, de uma determinada coluna, mi.lst produto, que é aquela list box que está exibindo os meus cadastros dos meus produtos, ponto list, abro parênteses, que eu vou informar o nome do meu objeto, que é o lst produto, que é o meu list box, e aqui eu vou utilizar o list index, lembrando que o list index vai capturar o valor da linha selecionada, e vou retornar o valor 6. Agora, por que você está passando 6? Porque na minha coluna de valor 6 que está os IDs fornecedores, naquele list box. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a nossa chamada call, para que eu possa me conectar ao meu banco de dados. Aqui no final eu vou precisar para desconectar.
Então, entre eu me conectar e me desconectar, eu vou fazer alguma ação. Então, simplesmente eu vou fazer o que? Eu vou informar o nome da minha combobox.text igual, e vou passar o seguinte, a minha variável consulta, e vou passar aqui o valor 1. Gleidson, por que 1? Se você observar, essa primeira coluna é a 0, e a segunda, o valor atribuído é o valor 1. Então, quando eu passo lá o ID fornecedor naquela text box, então eu vou retornar quem? O nome do fornecedor, que está na coluna de valor 1. Entendeu a lógica? Então, quando eu clico na linha do meu listbox, eu edito os registros. Então, quando eu clicar lá na minha linha do listbox, naquela text box do ID fornecedor, ela vai armazenar o ID fornecedor. Então, através do ID fornecedor que eu estou capturando, estou comparando aqui, eu vou puxar o nome do fornecedor dessa minha coluna e vou armazenar na minha combo box. Somente isso, ó. Vamos entender aqui a lógica, ó. Vou passar aqui o NEL, a senha 123 e vou clicar em login. Então, observe, ó. Cliquei. Então, se eu clicar nesse registro, ó, já mostrou aqui, ó, o fornecedor. Observe, ó. Se eu clicar neste, trouxe também o mesmo fornecedor, até porque está aqui, ó, o ID é o mesmo, ó. Então, por isso que não mudou aqui, ó. Agora, se eu clicar nessa linha, deu um erro. A variável do objeto, a variável do bloco with, não foi definida. Deixa eu clicar aqui em depurar. Se eu pegar a minha janelinha para cá, vejamos o que aconteceu, ó. Observe, ó. Então, aqui está se deve, ó, porque o seguinte, ó. Esse campo aqui está vazio e aqui ele está com duas linhas selecionadas. Então, por isso que deu aquele erro, porque ele não sabe o que é que ele quer que seja retornado, ó. E dentro da minha CMB fornecedor, dentro do Event Change, eu tenho uma função aqui, ó, para limpar quem? O ID fornecedor, que é essa text box. Até por isso que ela está vazia, ó. Então, como ela está vazia, deu este erro. Então, se você não estivesse entendendo aqui, por isso que é importante que você assista essas aulas de forma sequenciais, porque eu já lhe ensinei a utilizar essa estrutura em aulas passadas, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A priori eu vou comentar isso aqui, ó. Só comentar, não tem mais o que eu fazer, então eu vou parar aqui. E você vai observar que vai dar, não vai dar mais erro, ó. Eu deixei acontecer de forma proposital para que você entenda a lógica e entenda por que eu tive que comentar aquele comando. Então vamos lá, produto, aí eu clico aqui. Ó, observe, ó, editou o registro e trouxe aqui o nome do fornecedor. Se eu clicar nessa linha, trouxe lá o nome do fornecedor de forma correta, ó, sem dar erro. Ó. Aqui é o produto, LTDA, e tá aqui o ID dele. Ó. Se eu clicar nesta, ó, não dá mais erro, ó, observe. Ó. Era isso que eu tinha para lhe ensinar na aula de hoje. Lembrando que eu ainda estou estudando como é que eu vou fazer aqui a questão da alteração. Se eu vou criar um outro form e editar através de outro form. Se eu vou criar um outro botão auxiliar. Não sei, eu vou ver aqui a melhor forma de tentar passar para você. E eu preciso que você comente, eu quero aprender a alterar a foto. Comente aí, alterar foto. E peço o seu gostei para entender que você quer a continuidade desse projeto. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, faça como esses dois novos inscritos que acabaram de se inscrever. Ó. Se inscreva agora e aprenda o Excel de forma gratuita.